Temos vários exemplos de pessoas humildes na história. Jesus Cristo, Gandhi, Madre Paulina, Rei Davi e Madre Teresa de Calcutá. Todos esses irmãos passaram por aqui e deixaram suas histórias. Gandhi, a Madre Teresa. Cada vez que falar o nome dessas pessoas, fala assim, nossa, é verdade. Quantas ações, quantas boas ações fizeram. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Porque Jesus, ele veio, ele fez, e ele vai voltar. E ele vai dar recompensa para aqueles que continuar fazendo. Né? Então, o nosso exemplo, nós temos que seguir a nossa lição, o título da nossa lição é seguir os passos de Jesus. Então, a nossa premissa é seguir os passos de Jesus. Eu gostaria agora de, quem está com a segunda pergunta, que fala sobre altruísmo, eu acho que está com o Josué. É, José? Eu não sei para quem que eu dei a pergunta. Ah, é a Esther. Você quer falar sobre a primeira, Esther? Então, a Esther fala. Com a Dias falou muito, Esther. Falou tudo que você ia falar. A Esther vai falar. Nada façais. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Amém. Então, a Esther leu, né? Nós também, né? É tudo passageiro. Então, a Esther falou que é tudo passageiro, é verdade. Muitas vezes a gente hoje tem, amanhã não tem. É tudo passageiro, é verdade. E é incrível. Esse dia eu estava vendo uma reportagem e a maior pessoa aqui, né, a pessoa mais importante aqui que nós temos aqui neste mundo, uma figura política importante, é o presidente dos Estados Unidos. E na Constituição dos Estados Unidos diz que o presidente, ele é o menor, porque ele está lá para servir. Então, ele é o menor de todos, mesmo ele estando na posição de presidente, né, o mundo reconhece ele como autoridade, mas para os americanos, ele é um menor, porque ele está lá para servir a todos. E Jesus, ele nos ensina que nós temos que ser, se igualar a todos. Né? Nós não somos maior e nem menor. Nós temos que estar no mesmo patamar. Mas a segunda pergunta, eu acho que eu deixei com o Josué, né, José? Com quem que eu deixei a segunda pergunta? Com o Sérgio, ele está bem quietinho. Vai falar. Vai falar? Vai falar a segunda, porque eu não sei quem eu deixei. Viu quem é que manda? Pois é, estava preparado para falar na quarta, agora vou falar na segunda pergunta aqui. A paz do Senhor, irmãos. O que é altruísmo, né? O que os textos ensinam para a nossa vida cristã. Eu, quando estudei essa lição aqui, eu gosto muito de história, né? E eu começo a ter assim, um olhar histórico para cada atitude, para cada ato, para cada vilarejo, para cada passagem bíblica que a gente olha, assim, para poder até entender o contexto. E daí, olhando para essa igreja aqui, a gente vê uma igreja que foi formada por irmãs que oravam às margens do rio, e ali Paulo as encontrou, e ali começou uma comunidade. Mais tarde, essa igreja já estava formada, né, com diversos irmãos, mas a maioria eram irmãs. Né, e essas irmãs tinham liberdade, elas poderiam pregar, poderiam ensinar, poderiam trabalhar, né, bem ao contrário de muitas culturas da Judéia antiga. E lá a mensagem de Deus, a palavra de Deus era pregada, a igreja prosseguia, a igreja caminhava, mas existia problemas. E Paulo precisava corrigir o problema que acontecia lá. E o que fazer, como resolver, né? E aí, então, ele usa os conceitos básicos da palavra de Deus, mas ele usa a humildade. E agora ele começa a trabalhar nesta área, né? Levando aqueles irmãos, aquelas pessoas, a palavra de Deus, mostrando os exemplos de Jesus e ensinando que cuidar dos interesses do próximo era mais importante do que cuidar dos seus próprios interesses. Falar sobre humildade naquela época era difícil.
Até então, porque lá no Velho Testamento sugere-se a ideia de humildade como algo que não era bom. Teria que se humilhar, teria que deixar as pessoas ser superior, e isso não era bom. Já no Novo Testamento, caminhando pelas páginas do Novo Testamento, a gente vê um conceito diferente de humildade. Humildade agora é uma coisa boa. Por que boa? Porque ela vem de Deus. E Deus vê nessas pessoas a grandeza dessas pessoas através daquilo que elas representam. E representar humildade é mostrar aquilo que realmente nós temos, aquilo que nós recebemos de Deus. E quando isso acontece, Deus fica feliz. Mais ou menos isso Paulo desejou para aquela igreja de Filipos, né? E esta foi a mensagem que ele começou a passar ali. Não sei se falei bastante também, né, Isabel? Muito bem. Acho que o Celso também ele tem um texto sobre altruísmo. Vamos colocar aqui para dar uma ajuda. Então, tá lá. Altruísmo é o substantivo masculino com a origem na palavra em francês, altruisme, que indica uma atitude de amor ao próximo ou ausência de egoísmo. Também pode ser usado como sinônimo de filantropia. É também considerado uma doutrina ética que indica o interesse pelo próximo como um princípio supremo de moralidade. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si própria. O altruísmo é uma das bases de várias doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo. No caso do cristianismo, o altruísmo é revelado através do amor ao próximo, um dos mandamentos deixados por Jesus. Apesar disso, o altruísmo não é uma atitude exclusiva de uma pessoa que segue uma religião e pode ser demonstrada por qualquer pessoa, sendo uma questão de moral. O indivíduo altruísta não é interesseiro, ou seja, não ajuda os outros com o objetivo de obter algum benefício em troca. No entanto, existe também o conceito de altruísmo recíproco, em que uma pessoa ajuda a outra, sabendo que no futuro esta pessoa poderá estar em condições para retribuir o favor. Mas esse não é o nosso caso, né? Que Jesus ensina a gente dar, fazer o bem para aqueles que não têm como retribuir, né? E, inclusive, Jesus ensina a nós agirmos em secreto, né? Porque eu acho que nós não somos políticos, temos que fazer para angariar votos e para se tornar uma pessoa pública. Não, Jesus ensinou, nós fazemos, quando uma mão faz, a outra não vê. E muitas vezes, tem muitos cristãos aqui, dentro da nossa igreja, que agem no anonimato, porque não precisa a gente fazer alguma coisa e falar assim, eu fiz isso, fiz isso. Né? A Bíblia ensina que a gente faz, Deus que está vendo, Deus que dá a recompensa. Né? Porque imagina que chato, né? Cada vez que a gente ajudasse alguém, chegasse, ou numa mensagem, ou tivesse a oportunidade de falar assim, irmãos, hoje eu tive condições de fazer isso, hoje eu dei tudo isso. Né? Não precisa. Eu acho que a gente perde o galardão. Né? Então, o que a Bíblia ensina? Quando a gente faz em secreto, e Deus que recompensa. Porque se a gente fizer para mostrar, né, nós não precisamos, nós não somos pessoas políticas. Presbitosias. Não quer responder a terceira? Porque eu acho que vai... eu vou fazer a terceira, você já... Então, ele vai responder a terceira. Comente o exemplo de Jesus na humildade e no altruísmo. O que devemos aprender com isso? Baseado em Filipenses. Ela manda no Sérgio, eu acho que manda em mim também. Só pedi para comentar só a segunda, tá bom? Não? Tá bom. Então, Isabel, eu me lembrei de uma história, isso aconteceu mesmo, um irmão da nossa igreja, do Prado Velho, uma vez, eu já contei isso aqui, ele ganhou uma blusa da mulher dele de presente. E ele trabalhava na Rua 15, ali no calçadão, o escritório dele era no calçadão da Rua 15. E uma manhã muito fria, ele se deparou com um cidadão que estava, morador de rua, chegava a pular do chão de tanto frio. Então, o que ele fez? Ele tirou a blusa e passou para ele. E o rapaz vestiu a blusa e saiu feliz da vida. E ele ficou sem a blusa. Aí, durante o dia, esquentou, como hoje, assim, né? E a mulher dele não percebeu. E daí, lá na frente, um belo dia, a mulher... Mas, fulano, é aquela blusa que eu te dei, eu nunca mais vi você usar, cadê? Aí ele, com muito jeito, contou para ela que ele tinha dado aquela blusa para um morador de rua. O altruísmo é abrir mão de algo que você tem em benefício de outra pessoa, né? Até foi mencionado ali. Eu entendo que o altruísmo está ligado à humildade.
Você pode fazer o altruísmo, praticar o altruísmo e ser humilde. Porque quem pratica o altruísmo e escancara, não está sendo humilde, certo? Está sendo uma pessoa arrogante ou, enfim, está querendo se aparecer. Então, às vezes a pessoa é altruísta, mas não é humilde. E os dois têm que andar juntos, ser altruísta e ser humilde. Não bater no peito, eu fiz. Irmãos, quando aparece aqueles programas de televisão, sabe aquele programa de televisão de domingo à tarde, que um cara que tem muito dinheiro vai lá e faz um benefício, dá uma casinha para alguém, mobília a casa de alguém, sabe, aquilo ali para mim é uma demagogia, é uma coisa nojenta, porque muitos desses que vão lá e fazem esse sensacionalismo todo, fazem as pessoas chorarem, para ele aquilo ali é uma migalha, não representa nada, o cara tem milhões, é o artista que tem milhões, o jogador que tem milhões, ele vai lá, faz um quadro na televisão, as pessoas se emocionam, choram, a pessoa ganhou uma casinha lá na favela, construiu. Irmãos, isso aí é um exemplo que nós não devemos seguir, porque nós temos que fazer o altruísmo e não precisamos, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, certo? Então, quando eu faço, eu bato no peito e digo, porque eu fiz, porque eu doei, porque já está anulando tudo que você fez perante Deus, está anulando tudo que você fez. Muito bem. A pergunta 3, né, que você me deixou na fogueira aqui, que devemos não... sim, claro, no exemplo de Jesus, né? Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 2, 5 e 8. Vamos ler lá. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, qual que é a pergunta aqui? A pergunta está falando de humildade e o altruísmo. O que devemos aprender com isso? Olha, irmãos, Jesus era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Mesmo sendo Deus, Jesus tornou-se homem. Ele desceu aqui nessa escala, nesse patamar, tornou-se homem, humilhou-se a si mesmo, foi exemplo de humildade para o próximo, e nisso aí, Jesus já dá um grande exemplo para nós. Nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E, na questão do altruísmo, Jesus abriu mão de muitas coisas, não é? Que era de seu benefício para beneficiar outras pessoas. E o que de mais importante Jesus abriu mão em benefício dos outros? Foi a sua própria vida. Ele abriu mão da vida dele, do tudo dele, da essência dele, para nos dar vida. Então, aqui está um maior exemplo de altruísmo que a Bíblia registra. Alguém que morreu, que abriu mão da sua vida para trazer vida para as outras pessoas. Então, Jesus, foram citados alguns personagens, algumas personalidades da atualidade ou do passado, né, ali, mas nenhum deles supera ou superou o exemplo de Jesus no que tange à humildade e ao
altruísmo. É isso que esse texto está nos diz. Ele humilhou-se a si mesmo. E eu repito, irmãos, ele doou o que de mais importante existe, que é a vida, para que outras pessoas tivessem vida. Ok, mas eu cometi um pecado agora. Eu tinha passado essa pergunta para o Josué. Perdão, Josué. Irmãos, eu era acostumada a passar a lição para classe pequena, então não tinha esse problema. Daí eu não consigo ficar parado, daí espalha as perguntas, não sei para quem que foi. O Josué não quer mais a terceira, agora magoou que é a quarta. Quer a quarta, Josué? Então eu vou deixar o Josué com a quarta. Ó, irmãos, ó, a quarta do Josué, hein? Hoje eu acordei meio com um saudosismo, assim, né? Então daí eu estava pensando e eu levantei e comecei, eu coloquei lá no computador para mim ouvir aquele hino lá, né? Seja engrandecido. Não, Senhor, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. E comecei a ouvir e logo veio um outro hino seguido, assim, mas um hino assim bem agitado, né? Um rock mesmo daquele do tipo, né? Aí daí eu comecei a conversar com a Salete, falei, eu não gosto muito disso. Aí ela não, mas a juventude gosta, né? Aí eu estava falando com ela o sentido. Eu parece que às vezes eu me preocupo um pouco com a questão da cultura, a questão da atualidade, porque não sei se eu penso meio devagar, né, e tal. E então, quando começa a cair, vai cair a ficha, só que eu vendo esses louvores ali, né, e eu pensando comigo, né, parece que eu mexeu numa coisa justamente no que eu estava comentando hoje. A gente parece que essa questão do louvor é uma coisa assim muito, sabe, é um caminho, parece que está em cima da linha, assim, né, na mesma hora que é um louvor espiritual, pode vir alguma coisa profana, né? E eu falando, né? Parece que a coisa pode entrar na igreja através da questão da adoração, né? Porque o inimigo, o nosso maior inimigo, ele era um anjo, sabe, que estava na presença de Deus e para adorar, e estava ali, e de repente ele resolve inverter a situação, ele queria ser adorado, né? E eu vejo assim, e parece que as coisas entram, né, com tanta sutilidade na igreja e na vida das pessoas, que eu estava comentando com ela aquela história de Balaão, lá que Balaão ele procurou amaldiçoar, né, o povo de Deus por várias vezes, e de repente ele não conseguiu, aí ele vai dar conselho para o inimigo. Não, alice a ele, né? Porque hoje eu fico imaginando e lembrando da música na igreja antigamente, e daí eu fico pensando, né? E parece que a coisa está entrando de uma forma tão sutil na igreja assim, que hoje, antigamente, se a gente ouvisse um rock desses rocks evangélicos hoje, uma música gospel, a gente ficava meio assustado, meio constrangido até, né? Mas hoje parece que para a gente está se tornando uma coisa tão normal, né? Parece que com os nossos filhos, nós estamos dando os nossos filhos em casamento com o mundo e estamos esquecendo, né, daquilo que é um louvor, daquilo que é uma adoração a Deus, né? E de repente a gente esquece, né? Esquece, faz tudo ali, salta, pula, mas esquece até do próprio Deus, que aquilo ali parece que seria um louvor para Deus, né? A gente esquece, de repente a gente está assim cultuando aquela pessoa que está vindo. Porque hoje o público evangélico, ele parece que está rendendo um pouco mais para esses artistas, né? Então, de repente, eles estão vindo com uma cultura que era totalmente ao avesso daquilo que a gente entendia que era um louvor a Deus, e de repente a gente está consumindo isso, né? Então eu fico pensando e imaginando, né, que essa questão desses louvores ali parece uma coisa assim, uma melodia tão bonita, né? E tão bonita, e por detrás a gente viu ali que não tem nada a ver, né? E o que me trouxe essa preocupação é quando a gente vê, é tão bonito a gente falar que a gente é um cristão, né?
Mas muitas vezes a gente fala, não, porque hoje está na moda, né? Então, antigamente você falava que era um cristão, às vezes você sofria até o tal do bullying, que era uma palavra esquisita, que na nossa época a gente não sabia nem o significado disso, né? Mas hoje é bonito a gente dizer que é um cristão, mas muitas vezes falta a gente conhecer a Cristo e conhecer os exemplos de Cristo que Cristo deixou para nós, deixou para a igreja dele aqui na terra, para que a gente seguisse isso. Então, eu vendo aqui, né, olha, ele deixar de ser Deus, né, olha, desapegar disso para poder, sabe, se tornar a pessoa mais humilde e dar exemplo de humildade para a pessoa, né? E a gente vê que lá em Mateus lá que diz que bem-aventurados os humildes, né? Então eu fico imaginando que eu acho que a gente falta um pouco de falar sobre Jesus e mostrar mais essa questão dos exemplos que Jesus deixou, porque hoje é muito bonito, é muito bom. É muito bom ser cristão para ser grande, né? Olha, Cristo é todo-poderoso, né? Cristo é o máximo, né? Mas, poxa, muitas vezes falta a gente conhecer a Cristo e entender qual que foi o significado prático da palavra cristão que ele deixou para nós, né? Então, muitas vezes, a gente tem que cuidar, porque senão nós acabamos entregando nossos filhos em casamento com o mundo, né? E, de repente, isso mais para frente vai acabar se tornando uma cilada para a nossa família, e os nossos filhos, de repente, vai acabar, sabe, sendo derrotado pela questão de coisas que estão entrando em oculto na igreja. É verdade. E, inclusive, na parte da adoração, Paulo comentou, e até as outras igrejas, que eram até contra, né, os hinos evangélicos, agora eles usam, né, as nossas músicas, nossos hinos evangélicos em procissões, né? Carregam uma santa e vão cantando os hinos evangélicos, os hinos que eram contra, os hinos que é contra a doutrina deles. Né? Muitas vezes eles estão cantando, não estão nem sabendo o que é aquele compromisso que eles estão cantando, que a música pede. Mas lá na pergunta 3, eu marquei que Jesus ele teve 7 passos para alcançar a humildade. Primeiro, Jesus ele se esvaziou. E no segundo, ele assumiu a forma de servo. Aí ele tornou-se semelhante ao homem. E depois ele foi reconhecido em figura humana. Na quinta parte, ele humilhou-se a si mesmo. E daí tornou-se obediente. E finalmente até a morte de cruz. Agora eu vou passar a quarta pergunta para o Josué. Porque senão nós vamos ter que ter uma conversinha lá fora, né, Josué? Então, é assim, ele vai responder para nós, o texto está em Marcos 42, 45, e vai responder como que Paulo procurou corrigir os problemas da igreja de Filipos. E será que nós podemos aplicar o mesmo método para a igreja de hoje, Josué? Acredito que sim, né? Então, como Paulo procurou corrigir os problemas da igreja de Filipos? Primeiro, mostrando quem realmente era Cristo, né? Seguindo seus exemplos. Seguindo o exemplo de Cristo, assim como ele também foi exemplo do Mestre. E Paulo não está dizendo que Jesus deixou sua divindade enquanto homem, mas sim que ele abriu mão de sua glória e desceu das alturas e usou seus privilégios para abençoar os outros. Então, Jesus, em todo o seu ministério, ele nunca teve por vanglória ou por querer aparecer o que realmente ele era, mas ele deixou de ser o que ele era para fazer semelhante aos homens, como já foi explicado aqui. É bem interessante quando o texto fala se esvaziou-se a si mesmo. É interessante. Se você pegar um copo e encher de água, ele está cheio. Se você tirar a água daquele copo, o que acontece? Ele está vazio. Não é diferente o que Cristo fez por a gente. Tudo o que ele era, ele deixou de ser. Ele deixou de existir. Ou seja, ele deixou de demonstrar aquilo que ele era lá na glória para nos fazer semelhante a nós aqui. E outra coisa,
Jesus demonstrou sua humildade em sua total submissão ao Pai, ao servindo na condição de homem. Então, na condição de homem, ele foi obediente ao Pai. Sempre como homem, ele foi obediente. Isso nos traz uma lição para nós aqui também, que nós também temos que ser obedientes ao nosso Deus. Embora sendo Deus, Jesus não usou isso para humilhar quem quer que fosse. Ao contrário, abriu mão de sua glória nos céus para morrer na cruz em prol da humanidade pecadora. Enquanto viveu entre os homens, rejeitou os holofotes, os primeiros lugares, o trono de Israel. Curou os enfermos, libertou os oprimidos, abençoou as crianças e lavou os pés de pecadores. Isso foi e é o nosso mestre. Então, vocês imaginam Jesus, lá no capítulo 53 do profeta Isaías, descreve quem realmente, como ele foi. Homem rejeitado pelos homens, homem que ninguém via nada dele, homem que os homens escondiam o rosto. E no entanto, ele sendo o grande eu sou, ele desfez de tudo isso. E embora ele sendo um rei, veja bem, se fosse os homens, será que um rei ele ia pegar, deitar água numa bacia e ia começar a lavar os pés dos homens, dos seus discípulos aqui? Pensem nisso. Eu achei interessante o escritor quando colocou aqui, ele rejeitou os holofotes, os primeiros lugares e o trono de Israel. Então, que nós possamos realmente aprender de Jesus, assim como ele é, e como ele foi aqui neste mundo como homem, que nós possamos prosseguir as suas pisadas. Mas e os métodos para a igreja de hoje, para a nossa igreja, para a igreja aqui do Jardim Itamaraty? Que métodos que podemos aplicar? Esta era a minha, né, Isabel? Mas tá. Irmãos, essa pergunta aqui ela tem bastante ensinos. E eu gostei muito do método de Paulo, porque teve uma certa ocasião que ele disse para os seus seguidores, olhem para mim, olhem para o meu exemplo. E agora, quando ele precisa corrigir alguns defeitos existenciais na igreja, ele pede que as pessoas olhem para Jesus, olhem para o sacrifício de Jesus, olhem para quem foi Jesus e para quem será Jesus e o que Jesus vai fazer para estas pessoas. Jesus era adorado e ele sempre foi adorado. Os anjos e arcanjos sempre adoraram, sempre glorificaram Jesus. E ele deixou isso e veio para cá. E aqui ele não aceitou ser glorificado por homens, porque não era uma glória, não era louvor, era glória. Sabe essa glória que dão para jogadores de futebol? Hoje você é o máximo, hoje você é grande, amanhã ele perdeu um pênalti, ele não serve mais. Essa glória não interessa para Jesus. A glória que interessa para Jesus é o louvor, é aquilo que nós vamos prestar, aquilo que vem de Deus e volta para Deus. Isso os seres humanos não tinham para ofertar. Por isso Jesus não aceitou essa glória dos seres humanos. E agora Paulo mostra esse exemplo, o exemplo de Jesus. Ele deixou aquela glória, né, que mais lá na frente, o Salmo 24 é para ele, porque ele é o Rei da Glória. E os anjos depois o glorificaram, depois que ele saiu da terra e foi para os céus, lá ele foi glorificado. Então a glória é para ele. E a glória dos seres humanos, o louvor natural dos seres humanos que ficariam aqui, ele não aceitou, ele não quis. Quando ou queriam eleger rei, ou queriam glorificar, ele não quis. E agora Paulo usa esse exemplo. Olhem para Jesus. Vamos corrigir os nossos defeitos, nossos erros, olhando para Jesus. Irmãos, e o método para a nossa igreja de hoje, para a igreja do Jardim Itamaraty, a igreja, não é da Itamaraty, é Xaxim, igreja do Xaxim.
Claro que nós temos uma hierarquia, temos os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos, as crianças, mas perante Jesus somos todos iguais. Estamos no mesmo patamar, na mesma linha, e é isso que Jesus quer. Né? Temos o respeito, temos consideração, mas perante Deus, perante Jesus, somos todos iguais. Não tem etnia, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Nós estamos no mesmo patamar. Não tem irmãozinho, não tem irmãozinha, não tem ninguém. Nós somos iguais. Estamos aqui com o mesmo objetivo, né, de servir ao nosso Jesus e aprender com Ele. Vamos para a quinta pergunta, que só um pouquinho. Eu vou falar só 3 palavrinhas, irmão, porque nós mulheres gostamos de falar mesmo, né? Então, o que a Bel está falando, não tem todas essas qualidades para ser humilde, não existe, mas eu acredito assim, irmãos, a humildade é dom de Deus, porque se eu não tiver uma fé, humildade, essas coisas são dom de Deus que a gente adquire através do conhecimento da palavra de Deus. Às vezes essas coisas vêm de berço, mas hoje em dia é muito difícil humildade vir de berço. Do jeito que a gente vive no mundo, que se diz atualizado, uma atualização totalmente errada, porque a pessoa humilhar, eu querer crescer, de criar as coisas passando por cima do meu irmão, isso é uma coisa muito errada e é uma coisa que Deus não se agrada. Porque eu tenho que considerar o meu irmão igual a mim, de preferência que ele seja um pouquinho melhor que eu, e eu seja um pouquinho menor que ele, nem que eu tivesse muito. Que nem ela disse, não adianta ter isso nem ter aquilo. Não adianta eu morar num prédio, morar numa mansão, e o meu irmão que mora na favela, eu querer ser melhor do que ele. Não. Eu tenho que considerar ele um pouquinho melhor que eu, para que Deus se agrade da minha atenção que eu tenho para mim ganhar meus irmãos, para mim ganhar as almas para Jesus. Eu tenho que procurar as pessoas humildes, não é porque são de lá que eles não merecem. Merecem e têm direito igual qualquer um que mora em suas mansões muito lindas e tem muito dinheiro. Então tem que ser tudo igual. Não pode um ser melhor do que o outro e nem também ser muito se rebaixar melhor do que ninguém. O que Jesus fez? Se humilhou até morte de cruz. Esse é o exemplo para todos nós seguir, principalmente nós que temos um conhecimento muito grande na palavra de Deus, senão tudo é perdido. Ok, isso mesmo. Vamos para a quinta pergunta, que está vencendo o nosso tempo. Após ler a primeira aplicação, nós já falamos bastante, que atitude devemos tomar para cultivar a humildade? Está com o irmão Valdir. Pai do Senhor, irmãos, eu vou responder a pergunta e após a pergunta vou fazer um comentarinho. Então, peço para o irmão Zias que, desculpa aí, mas eu vou falar um pouco de mim, mas não para me glorificar eu, mas sim pela grandeza, o fruto que isso, então, não é para minha grandeza. Então, desculpa aí, né? Não, é até um testemunho. Bem, após ler a primeira aplicação, responda que atitude devemos tomar para cultivar a humildade. Cultivar a humildade, vou responder. Cultivar a humildade para que possamos nos relacionar melhor com Deus e com o próximo. Agora, de que maneira? Ontem à tarde, quando estava saindo do meu trabalho, 4h30, por aí à tarde, eu estava com 2 compromissos para fazer antes do pôr do sol. E quando saí no estacionamento da empresa, um funcionário da empresa estava com a moto dele que quebrou, não funcionou. Entrei no carro, dei na partida no carro, eu vi que ele começou a dar tranco, a sofrer. Parei o carro. Falei, o que está acontecendo? Chamei pelo nome dele, né? Ele falou, falou um palavrão, né? E ele é um evangélico, né? Eu falei, não, encosta a moto aí, deixa eu ver. Eu já tive moto. A moto estava encharcando de gasolina, não pegava. Eu falei, olha, está com problema, não está queimando, a vela deve ter queimado, alguma coisa assim, e está afogando ela. Deixa aí. Eu falei, não fale porcaria. Tua moto é seminova. Deus sabe o que faz. Você sai da tua casa de manhã, você faz uma oração, pedindo proteção para Deus? Ele faço. Então, e quando Deus te dá um livramento, muitas vezes, olha o que você está dizendo, não faz isso.
Ele falou, você mora lá da tua casa, não fica muito longe da minha. Você me dá uma carona? Eu falei, puxa, eu estou com 2 compromissos agora para mim. Aí a hora que eu falei, mas embarca aí no carro, você vai comigo até o Pinheirinho, se você não tiver paciência esperar, você pega o ônibus. Ele falou, só estou com o documento, não trouxe nem a carteira, nem dinheiro, só com o documento da moto e habilitação. Falei, puxa vida. Mas não tem problema. Falei, até se eu der o dinheiro, se for lá pegar o ônibus, esperar tudo, o meu é rapidinho, é comprar 2 coisinhas aqui no Pinheirinho, na Xuxa ali, mas é coisa rapidinho, eu te levo na tua casa. Aquilo deu uma brecha tão grande para mim falar sobre Deus com ele no carro, que ele foi fazendo pergunta para mim em 2 questionamentos que nós, adventistas, somos muito questionados. E muitas igrejas também num ponto, na guarda do sábado e nos dízimos, na devolução dos dízimos, que muitas vezes a gente escuta. E justamente esse menino, ela é da igreja que fala que quem é dizimista está patrocinando os lobos devoradores, os ladrão, chamam roubadores. Quem contribui com a obra de Deus lá, que as pessoas eles dizem que estão cobrando o dízimo. Aí deu 2 oportunidades de eu falar com ele no carro e entregar minha Bíblia que eu tenho dentro do carro e mandar-lhe abrir o versículo, capítulo, versículo. E deu um testemunho de mim mesmo, depois que eu comecei a devolver o dízimo. Ele ficou tão maravilhado, a hora que eu mostrei lá o texto, onde fala, onde Deus fala assim, façam prova de mim, pois eu fiz essa prova e dei testemunho da bênção que eu recebi. A hora que eu passei, cheguei na casa dele, já estava passando de 6 horas, que eu fiz a minha compra lá antes, e dei toda a volta. Encostei na frente da casa dele e falei, você está na tua casa. Ele falou assim, espera aí que eu vou pegar um dinheiro lá para te pagar. Eu falei, não tem preço. Falei para ele, nós estamos aqui para servir. Quem for, seja crente, seja não crente, o necessitado, aquela pessoa que está ali, nós estamos aqui para servir. Ai de mim um dia que eu me negar de servir a um servo de Deus, um irmão, uma pessoa estranha qualquer, um próximo meu. Eu falei essas palavras para ele, ele falou assim, agora eu percebi o porquê da parábola, quando Jesus censurou os fariseus sobre o sábado, da lei de sábado, curando. Eu falei, pois é. Se o meu burro estiver lá empacado, aí eu expliquei para ele o significado. Falei, você entendeu por que eu não posso cobrar? Eu estou fazendo bem. Jesus, naquele momento, ele estava curando. Ele estava fazendo o bem, praticando o amor. Aí eu falei para ele, olha, a hora que você tiver necessitado aí meu telefone, uma emergência, seja sábado, seja sexta-feira, ao pôr do sol, encerrou sexto dia, iniciou o 7º dia, ao pôr do sol, está aqui meu telefone, numa necessidade que você esteja precisando, eu estou aqui, não para cobrar nada, mas para fazer a gratidão um pelo outro. Muito bem, irmãos. Então, a atitude, o irmão mostrou como é a prática, né, como é o dia a dia, e deve ser o dia a dia do cristão, estar sempre disponível a ajudar, né, não querer receber, porque o melhor que Jesus ensinou foi dar. Porque quando você está na condição de dar, você está bem, né, você consegue dar alguma coisa. E tem muita gente que precisa não do dinheiro, não do pão, mas de uma atenção, de um abraço, de um carinho. Né? Tem tantos asilos, tantos orfanatos, que às vezes as crianças querem um abraço, quer que alguém brinque com ele. Os velhinhos querem uma atenção, querem um beijo, quer tocar nas pessoas. Não é dinheiro que eles querem. Não é o pão, porque o pão, né, eles têm lá. Muitas pessoas vão lá e dão o pão, mas eles querem um abraço e atenção. E muitas vezes nós falhamos nisso, né? Nesse ato de altruísmo, que já é a 6ª pergunta. E com a globalização e a valorização dos direitos humanos, surgiu uma nação de cidadania.
Tem muitas pessoas que fazem isso. Mas a diferença do cristão é que nós temos Jesus Cristo. E nós temos compaixão. Nós não queremos só dar o pão. Nós queremos levar a palavra. Uma palavra que Jesus pode mudar, que Jesus é a diferença, que Jesus é o caminho. Muitas vezes nós falamos de Jesus, as pessoas falam assim, todo caminho leva a Deus. Eu falei assim, claro, todo caminho leva a Deus, mas quem que... Todo caminho leva a Deus se Jesus guiar o caminho. Se Jesus, é Jesus que nos conduz. Irmãos, já acabou o nosso tempo. Eu agradeço de coração, né, a direção que me deu essa oportunidade. E eu gostaria de encerrar essa lição. E tem um livro de Max Lucado que diz assim, que os nossos méritos, eles não merecem nada. O trabalho de Deus é que merece todo o mérito. Então, muitas vezes, nós achamos que somos bons em cantar, muitos bons em falar, bons em pregar, bons nisso, bons naquilo. Nós não somos bons em nada. Né? E tem o cântico que nós cantamos sempre, que diminua eu, que diminua eu. Quando eu cantar, que eu diminua. E que apareça Jesus. Quando eu falar, que não seja eu, mas que seja Jesus, que apareça Jesus na nossa vida. Agradeço e passo a palavra à direção. Neste momento eu convido as irmãs os diáconos que estão na escala para a retirada da oferta. Eu peço à irmã Diaconisa Salete que dirija uma oração sobre esta oferta. Vamos nos portar-se em pé, louvar e agradecer ao nosso Deus que nos dá o privilégio, né, de nesta manhã nós podermos participar não só da lição, mas principalmente da presença de Deus entre nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus que está entre nós. Obrigada, Senhor, porque nos deste este privilégio de estarmos na Tua presença nesta manhã. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por podermos aprender um pouquinho mais da Tua Santa Palavra. E agora te pedimos a Tua bênção sobre a oferta, sobre os dízimos, meu Deus, que os Teus filhos têm trazido até a Tua casa. Deus soberano, Tu que és maravilhoso, misericordioso, Tu que és um Deus de amor, de graça e de misericórdia, envia Tuas bênçãos para o Teu povo, a Tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores, Senhor. Abençoe as ofertas, os dízimos, o nosso pão de cada dia que nunca falta no lar de nenhum dos Teus filhos, Senhor. E que esta oferta que vai ser arrecadada agora seja bem empregada na Tua obra, porque esta obra não é nossa, Senhor. Esta obra é Tua, por isso ela é santa,